Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Já. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto tão polêmico quanto útil que nós trouxemos aqui para o nosso canal, que é aquela questão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando a Saab por conta da venda do Gripen. Se você não viu o vídeo, tá aqui em cima o card também. E agora o tema é a compra de aviões presidenciais, sim, no plural, que foi declarado pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva após ele ter um problema no México. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, eu queria pedir para você, se você por um acaso não foi inscrito no canal, se inscrever e deixar o seu like se você gostar desse vídeo e também deixar aqui embaixo os seus comentários. Porém, como envolve política, vamos evitar de falar do político em si, mas sim das decisões de Estado, porque políticos eles acabam ali gerando apenas briga e até o tema não tem nada a ver com o nosso canal política partidária. Pode falar de política de Estado sim, que é muito legal, mas essa partidária não leva a nada. Mas também quero agradecer a da Sua Aviation, através da Dostal Falcon, por estar sempre apoiando aqui o nosso programa e sempre ao lado da Aero Magazine em quase todos os seus projetos ao longo de 30 anos. Eu vou colocar aquela contagem regressiva bem rapidinho, são 10 segundos, e já volto para a gente tratar desse assunto da compra do avião presidencial, na verdade, de aviões presidenciais por parte do governo do Brasil. Então vamos lá falar sobre esse assunto, como eu disse, ele é bem polêmico e cuidado aí nos comentários, por favor. A foto é bem simbólica, temos o antigo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, lado a lado aí, dentro de um único governo de coalizão. Eu sei que o avião de fundo não é o VC-1 que teve o problema, eu coloquei só porque essa foto aí ilustra os dois mandatários brasileiros atrás de um avião oficial de estado, que é o VC-2, que é um 190 utilizado também no transporte presidencial e de demais autoridades. Para a gente contextualizar o que está acontecendo, recentemente o presidente brasileiro ele decolou da cidade do México após fazer uma visita de estado ao México e teve uma pane no avião. Esse problema ele foi bastante grave, pelo que consta, e o VC-1 ficou durante 4 horas sobrevoando a cidade do México para perder peso, ou seja, está queimando combustível, para poder fazer um pouso em segurança. Muitos até questionaram esse tempo relativamente exagerado, porque o A319 teve uns procedimentos diferentes para retornar ao aeroporto quando está com peso elevado, mas a Força Aérea Brasileira não divulgou e provavelmente não vai divulgar os motivos dessa demora, até porque tem questões aí de sigilo de Estado. Seja como for, esse momento acabou sendo aí utilizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para justificar a compra de aviões presidenciais. Em uma entrevista recente na Rádio Povo, que é da rede CBN de Fortaleza, ele afirmou o seguinte, eu vou abrir aspas, desse problema, nós tiramos uma lição. Nós vamos comprar não apenas um avião, mas é preciso adquirir alguns. O Brasil, que é um país grande, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, precisa estar preparado. Não dá para sermos pegos de surpresa, fecha aspas, teria não, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta entrevista à Rádio Povo. Só para contextualizar, o VC-1 ele foi adquirido em 2004, na verdade só chegou no ano seguinte, mas a compra foi em 2004, portanto há 20 anos atrás, justamente sobre esse argumento de problemas com a frota de aviões presidenciais que era relativamente envelhecida. Você tinha o 2401, que era o KC-37, utilizado, 137 na verdade, pela Força Aérea Brasileira, derivado do 707. Ele é um avião que tinha o apelido Sucatão por uma série de panes que ele havia enfrentado ao longo da sua carreira na FAB. A maior delas estava com o vice-presidente Marcos Maciel, acho que em 99, que teve uma pane bastante grave no motor. Isso acabou ali deixando o avião com pouco uso para voos presidenciais. E tinha o 737-200 da presidência, também conhecidos vulgarmente como Sucatinhas, que, embora fossem novos em termos de células, o avião em si era novo, mas era um avião bastante antigo e o custo de conseguir peça e até de manutenção estava cada vez mais alto e difícil. Então, o presidente Lula, que coincidentemente era o presidente naquela época, conseguiu convencer o Congresso brasileiro a aprovar uma verba para a compra de um avião, que foi o A319 ACJ, que ficou conhecido na FAB como VC-1, que é o avião que é utilizado até hoje, e foi justamente o que teve a pane no México. O avião que está aí na foto, o VC-2, são dois também, são dois Embraer 190, adquiridos já no governo da presidente Dilma Rousseff, que completou então esta frota. Então a frota oficial da presidência são compostos por 3 aviões, o 190 tem um alcance um pouco mais limitado e o A319 tem um alcance um pouco maior. O alcance também é um ponto que tem sido bastante debatido na operação desse avião, já que ele não permite voar para longas distâncias. Para a Europa e Estados Unidos, dependendo do destino, que é relativamente perto do Brasil, ele precisa fazer uma escala. E para voos, por exemplo, para o Oriente Médio, para a Ásia, ele obrigatoriamente tem que fazer uma ou até 2 paradas. O ano passado, para ser exato, em abril, o governo brasileiro chegou a cogitar, junto à Força Aérea Brasileira, de utilizar um dos A330, utilizados recentemente pela FAB,
convertê-lo para avião presidencial, ou comprar mais um para fazer então 3 aviões, 2 destinados às missões militares e um para transporte VIP. Em maio, isso daí começou a avançar, mas não passou muito dessa conversa, porque teve uma opinião pública ali, política bastante intensa. Agora, com esse problema no México, retoma-se o tema e o Lula disse que não vai comprar um avião, mas sim alguns, ou seja, mais de um. E volta-se novamente a cogitar o A330. Eu falei com o pessoal em bastidores na FAB e disse que sim, o A330 parece que vai ser o avião escolhido. Só que ninguém sabe. Vai ser um avião usado, complementando os dois A330 da FAB, ou vai ser um avião novo, da família New, que é essa versão remotorizada do A330. Um ponto importante para destacar nesse caso aqui, que o A330 foi adquirido pelo presidente Jair Bolsonaro no auge ali da crise sanitária, com um dos argumentos de auxiliar o governo, principalmente em missões humanitárias e de crise, porque tem uma capacidade muito maior, e também de ampliar a capacidade de abastecimento em voo da Força Aérea Brasileira. Então, até ele complementaria a frota de KC-390. Porém, esses aviões ainda não foram convertidos como reabastecedores em voo, nem por padrão MRTT, que é um padrão da Airbus que converte esse avião para missões militares e mais de uma seria multimissão. Então, ele faz reabastecimento em voo, evacuação aeromédica, ele pode fazer transporte de tropa, transporte VIP, reabastecimento de aeronaves, e depende do caso, eu acho que tem até uma configuração que permite desculpa, A330 com A330, eu não tenho certeza, mas acho que tem pelo menos essa opção, ou seja, um avião que seria aí bastante multimissão. Mas isso não aconteceu por enquanto, ele segue apenas com um A330 pintado de cinza e com a configuração básica que ele tinha na azul. Então agora o governo brasileiro avalia a compra de aviões presidenciais por conta desse problema e do envelhecimento do VC1. O que vai acontecer, ninguém sabe, nem a questão de alocação orçamentária, se o dinheiro vai vir da própria presidência, vai pegar o orçamento da FAB, mas seja como for, está declarado. Então, o Brasil está planejando sim renovar a sua frota de aviões presidenciais e não, como eu disse, mais vários. Deixa aqui embaixo o que você acha disso, sobre as prioridades de investimento na FAB e também do governo brasileiro. Outra notícia interessante também é que a Boeing anunciou que vai parar a produção do 767. Atualmente ele só tem a versão cargueira, um avião de bastante sucesso, FedEx, UPS, entre outras. São grandes clientes, e também anunciou que vai atrasar novamente o primeiro entrega operacional do 7779, que era para 2025, agora vai ficar para 2026. Só para explicar exatamente o que aconteceu. A Boeing reconheceu agora, segunda-feira, dia 11, que terá impactos, sexta-feira, que terá impactos financeiros negativos relacionados a novos encargos nos seus principais projetos. E também por conta da greve, tem mais de 30 dias aí que grande parte dos funcionários estão paralisados, principalmente os funcionários de fábrica em si. A divisão de aviões comerciais prevê que encargos antes de impostos vão chegar a 3 bilhões de dólares, está mais ou menos 16,8 bilhões de reais, isso relacionado apenas aos programas 777X e 767. Por isso, entre outros, para os atrasos de certificação, o 777-9, que é a principal aeronave de grande porte da Boeing, vai ficar para 2026. Originalmente, mesmo o prazo era 2020, mas teve uma série de problemas de certificação, crise sanitária e outros problemas da Boeing, era 25, agora virou 2026. E enquanto o 777-8, que por enquanto é só um avião cargueiro, ele deverá ser entregue apenas em 2028. E o resultado de um encargo anti-imposto de 2,6 bilhões de dólares, o que dá 14,6 bilhões de reais, que é levando em consideração os atrasos nos testes de voo do 7779, bem como também os efeitos da paralisação da empresa. No caso do 767, há bastante tempo ele é apenas um avião cargueiro, não tem mais a versão de passageiro para venda. Porém, é um avião que está se tornando bastante cansado, embora se chegou a cogitar uma versão remotorizada dele pela capacidade dele, a flexibilidade, mas parece que isso não vai mais acontecer. Então a Boeing disse que vai se encerrar a sua produção. E o encargo desse avião foi de 400 milhões de dólares, até 2,2 bilhões de reais, mais ou menos, anti-impostos, justamente pelo programa. E a partir de 2027, o 767 vai ficar apenas a sua versão traço 2C, que é também conhecido como KC-46A Pegasus, que é aquele avião de reabastecimento utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Vai ser uma pena, na minha opinião. O 767 é uma das obras-primas da Boeing, é um avião que teve um sucesso enorme na aviação comercial, para transporte de passageiros, para transporte de cargas, também na versão militar, tirando o Pegasus, que tem uma série de problemas por tudo que aconteceu na Boeing, na operação dele, mas um avião realmente muito interessante. Uma curiosidade adicional, se você olhar a seção dianteira ali dele, do cockpit, é exatamente a mesma do 777, embora o 777 é um avião muito mais largo, mas a seção ali dianteira, que é essa do cockpit, é exatamente a mesma. O avião era tão bem desenhado que eles aproveitaram o cockpit, toda a questão ali do para-brisa, para fazer também o 777, claro.
A eletrônica embarcada é totalmente diferente, mas aquela seção é literalmente a mesma do 767 e do 777. Outra notícia também importante, como se você estiver interessado em trabalhar para a FAB, é que ela está com inscrições abertas para profissionais de nível médio que desejam ingressar na instituição a partir do ano que vem. As vagas são oferecidas por meio de processo seletivo por serviço militar voluntário em caráter temporário. Esse objetivo da seleção é preencher cargos no quadro de serviço de sargentos da reserva de segunda classe. E as oportunidades são voltadas para diversas especialidades e localidades. Se você tiver interesse, é só entrar no site da Força Aérea Brasileira e dar uma olhada lá, que as vagas são bem interessantes. É uma maneira de servir a FAB, mas sem ser um militar de carreira, né? Um prazo temporário. Não lembro quanto é o limite, acho que é 8 anos o máximo que pode permanecer nesses cargos temporários. E antes até de mostrar essa daqui, eu vou falar um comentário interessante, fazer uma publicidade, se me permitir. Deixa eu só trocar aqui a barra e colocar aqui em cima o nosso QR Code, que ficou aqui. Agora que eu acertei, mudei de dedo. Se você gostar do nosso trabalho, a Aero Magazine está com umas ofertas bem legais com descontos para assinatura tanto da revista digital quanto da impressa. A impressa é essa daqui, por exemplo, que é em papel. Se você gostar, tem aqui o desconto. E a Aero Magazine, que fez 30 anos, continua fazendo um material bastante relevante, não só no canal, quanto na internet, no site, nas nossas mídias sociais, mas também na versão ainda da revista. Essa daqui a gente trata do A321XLR, que é o novo avião da Airbus, e é bem interessante. O piloto que escreveu, um comandante amigo meu, Paulo Marcelo Soares, que dissecou completamente esse projeto e fala o potencial da 21XLR, inclusive contra o 787 e o A330 é um avião ali que entrou no mercado bem interessante, vale a pena ler essa reportagem. Já fiz meu jabá, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Vou colocar aqui de volta o Praetor, só também uma imagem ilustrativa. A Embraer anunciou então um acordo para a pesquisa de um avião sustentável. É uma coisa interessante que começou aí se tornar tendência no mundo, é que os principais fabricantes estão sofrendo uma série de pressões, principalmente para a aviação de negócio, você preferir a aviação executiva para aviões mais sustentáveis. Tem muita questão do nível de emissões de poluentes que eles têm emitido ao longo de todos os anos. Até uma curiosidade, novamente, outro parênteses aqui hoje no nosso programa, é que os aviões atuais da frota, pós 2015, 16 mais ou menos, são mais ou menos 60% mais econômicos e menos poluentes que os aviões da década de 1960. Olha só o salto que a gente deu. Cortou pela metade o consumo e as emissões, mas ainda assim são bastante consideráveis, até porque é uma máquina que para sustentar em voo tem que queimar muito combustível. Então, a Embraer anunciou uma parceria também junto à MCTI, que vai destinar 126,7 milhões de reais para o desenvolvimento de novas tecnologias. As tecnologias são diversas, não dá nem para listar todas aqui, a gente fez um programa só para isso, mas, por exemplo, eles estão pensando no desenvolvimento de asas com alta eficiência aerodinâmica e também estrutural, que pode ser fabricadas com materiais compostos, além de novas tecnologias associadas a sistemas autônomos. E daqui a pouco eu falo sobre isso também. E nessa edição até da Aero, que eu mostrei aqui agora há pouco, a gente também está falando das asas com sustentação de treliça subsônica. É bem interessante, um projeto da NASA que está mudando a configuração do avião. Ele passa a ter asa alta, com montantes, parece que é um montante de um Cessna, por exemplo, um 72, mas essa treliça, que seria o montante, ela tem uma função de sustentação, reduz o arrasto e aumenta consideravelmente a eficiência energética do avião. Então é bem interessante dar uma olhada nisso daí. E, como eu disse, outra notícia de Embraer. O A29 Super Tucano versão 3 foi destinado à escola de teste de pilotos dos Estados Unidos. É uma operação super importante dentro da operação da Força Aérea Americana, e esses aviões estão agora dentro do Comando de Operações Especiais da Força Aérea. E eles vão operar a partir da lendária base aérea de Edwards, que fica na Califórnia. Essa escola de pilotos de teste é onde forma a elite dos pilotos americanos, geralmente envolvidos em ensaios em voo, que é justamente uma das partes mais dinâmicas e complexas da aviação. Aliás, se eu tivesse seguido a carreira como piloto, eu teria com certeza pensado em entrar para essa área aí de ensaios em voo, que eu acho muito legal, que você pega justamente um avião cru ou um protótipo e vai descobrir tudo sobre ele. Então, é uma área muito interessante e o Super Tucano vai ser utilizado por eles. Para você ter uma ideia, a decisão de transferir essas aeronaves para Edwards foi elogiada pela própria Força Aérea dos Estados Unidos e aproveitou um investimento de 63 milhões de dólares para fazer essa reorganização da sua escola de pilotos de teste. Os novos A29 Super Tucano que vão estar utilizando lá também vão modernizar toda a capacidade da escola, ou seja, são aviões turbohélices, mas muito avançados. Tem gente até falar, um avião ultrapassado, que é um avião que tem mais de 20 anos, mas ele ainda, para essa categoria, o estado da arte, e dá para você dar uma olhada, a própria Força Aérea Americana, na sua escola de testes, de pilotos de teste, no caso, está olhando esse avião e vai começar a operá-lo a partir de agora. E, por fim, a última notícia, que vai justamente no oposto, acabei de falar de piloto,
é que a Embraer vai apresentar na NBA, que começa daqui 2 semanas, sobre o seu novo avião, de um conceito, na verdade, um avião autônomo, um avião executivo que não terá piloto. Se olhar aí na frente dele, aonde ficaria o cockpit seria basicamente um lounge que as pessoas conseguiriam ver para fora do avião de frente, ou seja, com a visão dos pilotos originalmente. Claro, isso é só um conceito, não se sabe sequer se isso daí vai evoluir para um avião real, mas fato é que todos os fabricantes estão pensando em aviões autônomos ou apenas com um piloto, mesmo aviões comerciais. A gente até também fez recentemente uma matéria no Magazine muito complexa mostrando isso. Então, como é que vai acontecer daqui 20, 30 anos, quando os aviões vão ser completamente autônomos ou ter apenas um piloto na cabine? Aliás, o que você acha disso? Você voaria num avião 100% autônomo ou com apenas um piloto, sendo ali gerenciado por inteligência artificial? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não sei se vai acontecer no médio prazo, a tecnologia já até existe, mas a certificação e a aceitação da opinião pública consideravelmente são as maiores barreiras a isso. Outro ponto muito difícil para esse tipo de projeto é como seria para liberar esse avião com qualquer problema. Tem uma sigla na aviação que chama MEL, que é uma lista mínima de equipamentos. É como um avião decolar com alguns equipamentos em pane, mas continua totalmente seguro, mas porque tem pilotos ali para avaliar o risco se pode ou não. E depois ele chega a uma base que tem centro de manutenção e faz o reparo. Já no avião autônomo, é pouco provável que isso seja possível, até porque vai se aumentar consideravelmente o nível de segurança e todas as limitações correlacionadas. Mas, seja como for, a Embraer também está de olho aí nesse mercado. Eu, como piloto, não me agrada muito acabar os pilotos, até porque uma das coisas mais legais que tem é pilotar um avião. Bom, esse foi o nosso resumo do Notícia Jato de hoje. Eu espero que você tenha gostado. O programa ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas se você gostou, não esqueça de comentar, deixar o seu like e, se por acaso você não for inscrito, se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.